Que bom ter você por aqui. Nós estamos chegando para mais uma lição Betel, lição de número 9. Eu sou o Aguinaldo, nós estamos aqui todas as semanas falando sobre escola bíblica dominical, batendo um papo sobre a lição Betel. Lembrando sempre, para você que entrou aqui pela primeira vez, que não é uma aula, é uma síntese, um resumo da lição para que ele possa auxiliar dentro de tudo aquilo que você já tem estudado, de repente, um acréscimo, algo que possa ser útil para agregar ao seu conhecimento. E você que tem assistido os vídeos, e se esses vídeos têm sido úteis para você, deixa o seu comentário aí. Você que entrou pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá o seu like, o seu dislike, se você não gostar, não tem problema, concorda, discorda, acrescenta, compartilha esse vídeo, porque isso aqui é uma sala de aula. Movimento pentecostal no Brasil. Um despertar que mudou uma nação. Texto áureo diz: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas, e profetizavam. Atos 19, 6, esse fato acontece na cidade de Éfeso. A verdade aplicada, cada membro do corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus, para que a chama do Espírito Santo não se apague. Os objetivos da lição, atente, porque eles vão dar norte, rumo à aula, para que o professor não se perca e viaje pela imaginação. Ressaltar que o avivamento de Atos 2 chegou ao Brasil, conhecer a chegada do pentecostalismo ao Brasil e identificar a trajetória pentecostal no Brasil. Como de costume, nós não leremos o texto de referência, que é Atos 19, do 1 ao 5, e nós não leremos para ganharmos tempo e sintetizarmos, enxugarmos a aula. A nossa introdução diz que nesta lição abordaremos as primeiras experiências do batismo no Espírito Santo com evidência de línguas estranhas no Brasil. As experiências pentecostais de Gunnar Wingre e Daniel Berg antes da chegada ao Brasil e a evolução do pentecostalismo com a chegada dos dois missionários a Belém do Pará, onde ensinaram a doutrina pentecostal. Vou fazer uma observação aqui que está a chegada aos dois. O proto-pentecostalismo. Nós temos um proto aqui, que é um sufixo que quer dizer primeiro, anterior. Alguns teólogos chamam de proto-pentecostalismo o período inicial do pentecostalismo no Brasil. E há relatos de batismo com o Espírito Santo e glossolalia anteriores à vinda dos primeiros missionários pentecostais, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Como Fritz Methulet, Paulo Malaquias e Pedro Glaudin, entre outros. Então, o que chamamos de proto-pentecostalismo são esses homens que chegaram no Brasil já trazendo a ideia pentecostal do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas, mas provavelmente não com essa nomenclatura de batismo com o Espírito Santo. Mas, sob o ponto de vista de que eles falavam línguas e acreditavam nessa manifestação, mas não traziam a nomenclatura, eles, na história, acabou colocando aqui, é claro que isso aqui é uma observação só concernente a não usar o termo batismo com o Espírito Santo. Um diz, a experiência pentecostal de Fritz Methulet, em meados do século XIX, isso é aproximadamente 1880, ocorreu um forte movimento populacional oriundo da Europa em direção ao Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul. Entre os imigrantes estava o pastor Fritz, vindo da Alemanha, 1893. Segundo a tradição, ele era um homem piedoso
Piedoso é alguém que é devoto, é quem busca a Deus, que já orava em línguas estranhas. Assim podemos falar da particular importância de Flites para o pentecostalismo brasileiro. Na verdade, o que não aconteceu foi uma explosão do fato. Todavia, eles precederam Gunnar e Daniel, mas não teve uma proporção de nível estadual e nacional como com Gunnar Wingren. Todavia, o caminho estava sendo preparado para que homens, acreditando nas manifestações do Espírito Santo, começassem a incendiar o Brasil com a mensagem pentecostal. O 1:2 diz a experiência pentecostal de Paulo Malaquias, que ainda entre os principais proto-pentecostais no Brasil, podemos citar Paulo. Esse servo de Deus se converteu ao evangelho com apenas 18 anos, e ele era também um pastor batista de Ramada, no município de Ijuí, do Rio Grande do Sul, e teve uma experiência pentecostal em 1908. Também precedeu Gunnar e Daniel. Já tinha essa efervescência dentro dele. É muito bom, na verdade, esse fervor com equilíbrio, com sensatez, com lucidez do Espírito Santo na nossa vida. Lembrando que o Espírito Santo não tira ninguém de si. Você continua lúcido com a presença do Espírito Santo ardendo dentro de você. Nós precisamos, na verdade, nas nossas orações, pedir ao Senhor, conversar com o Espírito Santo e pedir a Ele experiências com Ele. Ele pode nos dar experiência dormindo, ele pode nos dar experiência andando, ele pode nos dar experiência em alguns locais públicos. O importante é nós estarmos nessa conexão e pedindo ao Senhor, Senhor, eu preciso de experiências contigo. É claro, Deus vai nos levar para um caminho de oração, para um caminho de renúncia e para um caminho de consagração. Não é para o caminho da fama, é para o caminho da cruz. Não é para o caminho do ser visto, é para o caminho do serviço. Sempre será esse o caminho que o Senhor irá nos levar. Vamos lá. 1:3, a experiência pentecostal de Paulo Graudi. Pedro Graudi nasceu em Riga, na Letônia, sempre se aplicou ao evangelho. Ele desembarcou no Brasil em Santa Catarina, era um pastor batista, oriundo da Letônia, por isso nós temos aí a expressão letobatista. Foi batizado com o Espírito Santo e possuía o dom da profecia. Em 1933, após a visita de André Bernardino da Silva à cidade, Glaudin passou a fazer parte da membresia das Assembleias de Deus. E fique atento aí, porque todo caminho está sendo preparado, está sendo aplanado, porque vem aí um grande movimento para o Brasil. Segura aí, que nós vamos chegar lá. Fique aí conosco até o final desse vídeo, hein? Os precursores do pentecostalismo no Brasil. No ano de 1910, conforme os registros históricos, alguns homens que já tinham tido experiência do batismo do Espírito Santo chegam ao Brasil, vindo do Zewa, anunciando a mensagem pentecostal. O italiano Francesco, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo, e os suecos Gunnar e Daniel, que organizaram as Assembleias de Deus. Esses são tidos como os precursores, principalmente da CCB, que chega primeiro, tendo em vista que nós não estamos contando com esses homens. Esses homens, praticamente,
não explodiu, eram casos isolados, dar-se a entender que eles não ensinavam essa doutrina como a CBB veio ensinando e como Daniel Berg e Gunnar vieram de modo enfático falando sobre o batismo com Espírito Santo. A experiência pentecostal de Gunnar, tópico 2, subtópico 1. Gunnar Wingren foi um missionário evangelista pentecostal sueco que em 1909, numa conferência realizada na primeira Igreja Batista Sueca de Chicago, Gunnar passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas. Wingren descreve que foram as irmãs que intercederam a Deus para que ele pudesse receber as promessas. Parabéns às irmãs, porque, na verdade, elas estão sempre mais ativas na obra do Senhor do que os homens. Geralmente, por onde você anda, as irmãs são em número maior. Parabéns às irmãs. Continuem assim, porque tem muita obra de Deus para vocês. É importante também atentarmos que Gunnar, em 1932, ele regressa para a Suécia. Em 1933, com 53 anos, ele parte para estar com o Senhor, deixando esse legado para as nossas vidas, de um homem abnegado, um homem que serviu a Deus em espírito e em verdade, e hoje estamos tendo a oportunidade de tê-lo como referência e exemplo de fé para as nossas vidas. 1.2.2 diz, a experiência pentecostal de Daniel. Daniel Berg foi pastor pentecostal na Suécia, juntamente com Wingren. É bom prestarmos atenção que ambos eram da Igreja Batista da Europa. Fique com isso na sua mente. Ambos eram da Igreja Batista da Europa, Suécia. O 2.2 diz, a experiência pentecostal de Daniel Berg. Daniel Berg foi pastor pentecostal na Suécia e, juntamente com Wingren, iniciou o movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Ele viveu 7 anos na América do Norte e, posteriormente, retornou à Suécia, onde reencontrou o seu amigo de infância, Levi Petrus, que o apresentou a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, após despedir-se do país em meio à viagem de regresso aos EUAs, Berg orou com persistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. E Deus ouviu a sua oração, selando com a promessa. A doutrina do batismo com o Espírito Santo, na evidência de falar em línguas, foi um marco no ensino das Assembleias de Deus. Antes, no século 17 e 18, já haviam homens que falavam em línguas estranhas. A história diz que Lutero falava, John Wesley falava, os puritanos, tantos homens que viveram durante esses séculos 17, 18, eles tinham esse relacionamento com Deus, mas não havia ainda a nomenclatura doutrinária. Que Perrin, no final do século XIX, no início do século XX, ele cunha designação, isso passa a ser um ponto predominante na teologia pentecostal. O 2.3 diz, a experiência pentecostal de Levi Petrus. O pastor sueco Levi Petrus desempenhou papel decisivo na formação e no desenvolvimento do movimento pentecostal em seu país. O empenho do pastor Levi foi determinante para impulsionar o desenvolvimento da liderança nas Assembleias de Deus no Brasil, uma vez que a influenciou diretamente o pastor Berg com a doutrina pentecostal. Lemos no tópico anterior, no finalzinho, Berg ele foi orar a Deus, buscar a Deus, para que Deus o batizasse com o Espírito Santo. A proximidade de Berg com Petrus foi fator determinante para que ele buscasse o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus conosco hoje. O nosso relacionamento com o Espírito Santo deve ser um relacionamento de intimidade.
de íntima comunhão, de conversarmos com ele de maneira como que estivesse conversando com uma pessoa a quem estamos vendo. Passa a fazer essa prática e conversar. Espírito Santo, eu estou aqui, sei que o Senhor está aqui também, e você vai ver, eu tenho certeza que você obterá respostas e terá experiências dentro desta área da sua vida. O 3.3 diz o avivamento pentecostal no Brasil. No Brasil, a chama pentecostal se expandiu com mais rapidez e intensidade a partir do trabalho desenvolvido pelos missionários suecos Daniel e Gunnar, que vieram do Zeu, e os missionários instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus no Brasil. E Daniel Berg, outro homem que deixou um grande legado para nós no Brasil, morreu em 1963, com aproximadamente 80 anos de idade. Esses dois homens foram um marco no Brasil para as Assembleias de Deus e para a igreja, e para o evangelho em si, como pessoas determinadas, abnegadas, pessoas que se sacrificaram para pregar o evangelho. A história de Gunnar diz que mesmo prestes a morrer no hospital internado, ele saía nos corredores evangelizando, entregando folheto, e pessoas se convertiam ao evangelho dentro do hospital. Mesmo sendo proibido andar, ele arrumava um jeitinho de estar caminhando, indo de quarto em quarto e pregando o evangelho de Jesus. Não tem como a gente dimensionar o ardor desses homens por Deus e pelas vidas. A chegada dos missionários suecos no solo brasileiro, 3.1, diz: os missionários Daniel e Gunnar, debaixo da mensagem profética de que ambos pregariam o evangelho numa terra desconhecida denominada Pará, foram até uma biblioteca a fim de pesquisarem o lugar citado por Deus na profecia. Por meio de uma revelação e sonho em que Daniel Berg e Gunnar vinham para uma missão em uma cidade, em um local com o nome de Pará, prontamente eles foram até a biblioteca e pesquisaram onde era Pará e acharam o Brasil. Logo, eles foram adquirir recursos para poder pagar a viagem e chegar até o local determinado por Deus. Não tem como falar que não foi algo de Deus. É inquestionável que Deus falou por meio de sonhos que Daniel Berg e Gunnar Ving pregaria no Brasil, no Pará. Deus ainda fala por vários meios, por meio de sonhos, por meio de visão, por meio de revelação, por meio de profecia. Deus continua falando por meio da palavra, Deus ainda fala. Ainda que nós vemos muita meninice por causa do movimento neopentecostal, em nome de Deus, isso não impede de Deus falar. Todavia, caiu muito em descrédito por causa dos irresponsáveis que falam em nome de Deus quando Deus não fala. Todavia, o falso profeta está lá em Deuteronômio. Como é que você analisa ele? Quando não cumpre o que ele falou em nome de Deus. Logo, se falou e não cumpriu, é falso profeta. Mas continua o Senhor Deus falando no meio de nós. Glória a Deus. 3.2 diz: as primeiras chamas do avivamento. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Ving foram acolhidos no porão da primeira igreja batista e lá pregaram sobre a doutrina pentecostal. Isso fez com que as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré não somente crescem, mas também permanecessem em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo, como aconteceu. A primeira batizada, olha só, mais uma vez uma mulher. Uma mulher ora por eles,
Agora uma mulher é a primeira batizada no Brasil, que é a Celina Albuquerque com o Espírito Santo. Ocorreu em junho de 1911, numa quinta-feira pela manhã, na cidade de Belém, a irmã Celina foi batizada com o Espírito Santo. Esse fato gerou uma discussão na igreja que culminou na expulsão de 19 membros, inclusive Vingre e Berg. Nesse fato desse porão, onde eles começaram a fazer reuniões de oração nos dias que não havia culto, a história diz que uma paralítica largou as muletas e, indo para sua casa, as pendurou na sua sala como fato visível do milagre que aconteceu na vida dela. Essa mesma Celina de Albuquerque, a história das Assembleias de Deus diz que ela possuía um câncer na face e ela foi curada desse câncer, assim como foi batizada com o Espírito Santo. Então havia sinais e milagres, porque havia uma entrega e uma busca a Deus em oração nesse porão. E o pastor, muito aborrecido, expulsa eles dali. E quem acolhe eles? Justamente o marido de Celina, e Celina abre a sua sala para que aconteçam as reuniões e eles também possam ficarem ali hospedados. A história diz que a Igreja Batista, onde Daniel e Gunnar chegaram, ela sofreu um esvaziamento muito grande. O pastor ficou iracundo com eles, muito revoltado, porque a igreja foi praticamente quase à falência por falta de membros, e com o passar de muitos anos, outro pastor assumiu e a igreja passou a se reerguer novamente. Enquanto isso, Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles estavam avançando e crescendo com a sua pregação fervente sobre batismo com o Espírito Santo. O 3.3 nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Após seu surgimento em Belém do Pará, em 1911, a princípio como missão de fé apostólica, na verdade a missão de fé apostólica era a Igreja dos Estados Unidos, fundada por Perrin, do movimento Santidade. Em 1908, ela tinha uma proporção muito boa nos Estados Unidos. Eles trazem esse nome e utilizam o mesmo nome também aqui no Brasil. Nenhuma denominação evangélica teve crescimento tão acelerado e significativo como a Assembleia de Deus. Em pouco tempo, a missão que nasceu em Belém do Pará alcançou muitas vilas e cidades, até chegar aos grandes centros urbanos do Brasil e se tornar a maior denominação pentecostal do mundo. Como que o nome Assembleia de Deus surgiu em 1918? A história diz que em 1918, que a igreja já tinha um nome desde 1911, como Missão de Fé Apostólica, foi colocado para os membros um outro nome, que é o Assembleia de Deus, que já era o nome de uma denominação nos Estados Unidos, na cidade de Ohio, do pastor Thomas King Leonardo. Então eles trazem dois nomes, o gerado pelo Perrin e o nome da igreja de Thomas, que também estava influenciando muito nos Estados Unidos. E eles então decidem colocar Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus não é propriedade do Brasil. Veio dos Estados Unidos e eles colocaram o nome aqui no Brasil e o nome tomou essa proporção toda que nós conhecemos. Mas a Assembleia de Deus é uma das maiores denominações no mundo. Na linha pentecostal, a maior. Infelizmente, se nós não pisarmos no freio, nos tornaremos neopentecostais sem percebermos. Vamos ter cuidado, porque hoje também a denominação mais fragmentada no mundo são as Assembleias de Deus.
Chegamos ao final de mais uma lição e concluindo essa aula, que sempre traz alguns ensinamentos importantes, a experiência pentecostal chegou ao Brasil antes mesmo de Gunnar. Mas foram eles que nos trouxeram a chama do avivamento, tendo ambos fundamental importância no ensino e na propagação do pentecostalismo e na história da Assembleia de Deus no Brasil. Eu quero te indicar um livro que é O Homem que Orava. Não sei se você já leu, caso você já tenha lido, deixa o seu comentário. É John Hyder. Ele, quando ele saiu para fazer um evangelismo, uma missão na Índia, mandaram para ele um bilhetinho, e no bilhetinho estava escrito assim: você já foi batizado com o Espírito Santo para fazer essa missão? E a história desse homem diz que ele, dali em diante, ele foi orar a Deus, buscar a Deus, em oração e jejuns, foi batizado com o Espírito Santo, aprendeu a língua mais difícil da Índia e ganhou mais de 100.000 almas para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus nos ajude. E como disse Sete Jesus, que Deus nos dobre. Muito obrigado por ficar conosco aqui até o final e não deixe de deixar o seu comentário, o seu joinha. Deus abençoa. Beijo no coração.